Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Continuando lá a nossa aula 14B, nós vamos falar um pouquinho sobre base e dimensão de subespaços vetoriais. Então, vamos lá. Eu tenho um teorema que nos afirma que se eu tenho U e W como subespaços de um espaço vetorial V, que tem dimensão finita, então, a dimensão do subespaço U é menor do que do espaço vetorial V. E de W, que também é um subespaço, também é menor ou igual à dimensão de V. E além disso, a gente vai utilizar muito essa equação aqui, que é a dimensão dos subespaços U mais W vai ser igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção de U com W. Ou seja, os vetores que estão tanto em U quanto em W simultaneamente, eles têm que ser contados uma vez só e não contado duas vezes, certo? Então, vamos lá a um teorema que nos fala que uma base beta com N vetores desse espaço vetorial V, cada vetor desse espaço V é escrito de maneira única, como combinação linear em relação a esses vetores, V1, V2 até Vn. E nós temos também uma definição aí que nos diz que esses vetores da base beta, que são do espaço vetorial V, e todos esses elementos V pertencentes a esse espaço vetorial V, onde esse V pode ser escrito como combinação linear de A1V1 mais A2V2 até a NVN. Então, a gente vai chamar esses A1, A2, AN de coordenadas de V em relação a essa base beta aqui. Então, eu vou denotar desta forma aqui, que V vai estar escrito entre colchetes, na base beta, vai ser igual, entre colchetes também, as coordenadas do vetor V, ou seja, de A1 até o enésimo vetor, a enésima coordenada, tá? Então, por exemplo, temos lá o espaço R2, o espaço vetorial do R2, e a sua base beta, que é 1, 0, 0, 1, é igual ao vetor 4 e 3. Tá, mas o que tem a ver isso? Tem a ver que, se eu estou fazendo uma combinação linear, então eu tenho essa teoria aqui. V é igual a 1V1 mais A2V2 mais a NVN. E aqui, se eu tenho duas coordenadas, então eu vou escrever A1V1 mais A2V2 vai ser igual ao meu vetor V. Essa é a nossa teoria, é isso que a gente vai utilizar. Então, continuando aí, aqui eu tenho meu V1 e aqui eu tenho meu V2. E aqui eu tenho meu vetor V, que vem nesse lugar aqui, ao invés de ser 0 e 0, para ver se os vetores são LI ou não, tá? Então, eu tenho assim, A1 que multiplica o nosso 1, 0, mais A2 que multiplica 0 e 1 é igual a 4 e 3. Então, eu posso ver que esse vetor V aqui, ele é composto pelos meus A1 e A2, tá? Então, se eu substituir esse 4 e esse 3 no lugar de A1 e A2, eu tenho assim, vou até colocar aqui com a caneta colorida. Eu vou ter um 4 que multiplica 1 e 0, mais um 3 que multiplica 0 e 1, que é igual ao meu 4 e 3. Então, o que eu posso verificar? Que 4 vezes 1 é 4 e 0, mais 0 e 3 é igual a 4 e 3. E, somando esses dois vetores, eu tenho 4 e 3 é igual a 4 e 3. Verificaram comigo que este vetor V é formado pelos A1 e A2 que verificam nessa base aqui. Então, eu posso já concluir esse exercício aí. Portanto, eu posso chegar à conclusão que
esse meu vetor, formado pelas coordenadas 4 e 3, na base beta, que é essa base beta aqui que a gente acabou de verificar, ele é formado pelas coordenadas 4 e 3, certo? Ou seja, esse vetor com essas coordenadas 4 e 3 é um vetor que foi escrito como combinação linear dessa base canônica beta aqui. Tudo bem? E daí? Agora temos um exemplo aqui de uma base beta-linha que é parecido, porém, ele é um pouco diferente. Por quê? Por que ele é diferente? Porque essa base beta-linha não é a base canônica. Esse vetor 1 e 1 e 0 e 1 não formam a base canônica. Então, o resultado não vai ser o mesmo lá de cima. Então, voltando lá as coordenadas, A1V1 mais A2V2 é igual a V, tá? Então, eu tenho meu V1 e tenho meu V2. Então, eu tenho A1 que multiplica 1 e 1 mais A2 que multiplica 0 e 1 é igual ao meu vetor V que foi dado aqui no exercício, que é o 4 e 3, tá? E daí, dessa forma, eu vou ter o meu A1 mais 0, A2 é igual a 4 e 3. Então, eu tenho A1 e também A1 mais A2 é igual a 4 e 3. Resolvendo essas equações aí, eu já tenho direto que A1 é igual a 4. E também tenho que A1 mais A2 é igual a 3. A1 eu sei que é igual a 4, então o 4 passa para lá negativo. Então, eu fico com A2 é igual a menos 1, certo? Então, já tenho aí os meus valores de A1 e A2. E nessas circunstâncias, eu já encontrei as coordenadas desse vetor V nessa base beta-linha aqui, que foi dada pelo exercício. Então, eu posso já concluir o exercício. Logo, eu tenho que o meu vetor, o vetor V que foi dado, o vetor 4 e 3, na base beta-linha, pode ser escrito com as coordenadas A1, que é 4, e A2, que é menos 1. E tá aqui na mão. Outra coisa, vocês se atentem, por favor, que a ordem dos vetores altera a base. Se eu trocar a ordem dos vetores V1 e V2, V2 e V1, altera a minha base, tá? Vamos ver como isso funciona nesse outro exercício aqui, ó. Eu tenho os vetores da base canônica, porém, eles estão trocados de ordem, tá? Então, aqui, ó, a base beta 1 é 1 e 0. 1 e 0, 0 e 1. E a base beta 2 é 0 e 1, 1 e 0. Então, vejam que eles estão invertidos, tá? V1 e V2 e V2 e V1. Vamos resolvendo um de cada vez aí para ver como que eles se comportam. Então, eu tenho lá o meu A1 vezes 1 e 0, mais o A2 que multiplica 0 e 1. Tudo isso é igual ao meu vetor V que foi dado 4 e 3. Então, resolvendo lá, eu tenho A1 e A2 é igual a 4 e 3. Então, eu tenho que A1 é igual a 4 e que A2 é igual a 3. Então, o vetor 4 e 3 na base beta 1, ele tem coordenadas 4 e 3. Por que deu igual? Porque é base canônica. Só por isso, tá? Deu igual porque é base canônica. Vamos ver o beta 2 agora. Eu tenho lá A1 que multiplica 0 e 1, mais A2 que multiplica 1 e 0, é igual a 0 e 0. Então, eu vou ter assim, 0, A2. Aqui eu tenho A1 é igual, eu esqueci que aqui não é 0 e 0, aqui é o meu vetor V, né, gente? O meu vetor V é 4 e 3, não é 0 e 0, gente. Vamos lá, então. É igual a 4 e 3. Então, qual conclusão que eu chego aí? Em qual conclusão que eu chego? Que A2 é igual a 4 e que
A1 é igual a 3. Então, eu vejo que o meu vetor V, que tem coordenadas 4 e 3, na base beta 2, ele tem coordenadas A1, 3 e A2, 4. Então, vejam que eles estão o oposto um do outro, tá? Então, quer dizer que a ordem dos vetores altera a minha base. Tudo bem? Vamos agora a um outro exemplo aqui um pouco mais complexo. Eu tenho lá que V é meu espaço vetorial do R3, vetores de 3 coordenadas, onde eu tenho uma equação, que é x mais y menos z igual a 0. E W é também um outro subespaço em relação ao R3, de 3 coordenadas, onde eu tenho x igual a y. Se x é igual a y, z vai ser igual a z, certo? Só me falou que x é igual a y. Então, eu já vou completar aqui que o z é o próprio z, porque não me falou nada de informação de z. E quer dizer que eu posso também resgatar alguma informação em relação a essa equação aqui. Se eu passar o z para o outro lado, eu vou ficar com z é igual a x mais y, certo? Então, eu já posso coordenando aí, porque eu quero somar v mais w, ou seja, v mais w. Quer dizer que eu tenho, nessas condições, o meu v, que pode ser escrito dessa maneira aqui que eu escrevi. Ou seja, x mais y menos z é igual a 0. Então, eu tenho z é igual a x mais y. Então, se z é igual a x mais y, como eu escrevo um vetor com essa cara? Quer dizer que x é o próprio x, y é o próprio y, e o z é x mais y. Certo? Ou seja, eu tenho um x que multiplica, ó, colocando em evidência essas duas letras. X que multiplica, coordenadas do x. 1, aqui não tenho, e aqui 1 também. Mais um y que multiplica. Aqui tem y? Não. 0. Aqui tem y? Sim. 1. Aqui tem y? Sim. 1. Certo? E, tenho aí 2 vetores. Esses 2 vetores aqui, eu posso verificar já que eles são LI. Então, eu tenho dimensão 2 aqui. Concordam comigo que eu tenho dimensão 2? Anotem aí se vocês estão copiando. E o W, eu também posso escrever que x é igual a y. Ó, no W está me falando isso, que x é igual a y. E eu posso reforçar ainda que z é igual a z. Então, eu posso escrever tudo isso de forma que um vetor de 3 coordenadas. Então, o x é o próprio x, o x é igual a y, então y também é igual a x. E z também é meu z, certo? Ou seja, eu tenho 2 coordenadas, eu posso escrever colocando em evidência x que é igual a 1, 1 e 0, coordenadas do x, mais um z que multiplica 0, 0 e 1, coordenada do z, certo? E estou vendo aqui também que eu tenho dimensão 2 aqui em W. Só que assim, eu tenho dimensão 2 em V e tenho dimensão 2 em W. Esses 4 vetores não formam o R3. Concordam comigo? Porque eu preciso de 3 vetores LI para formarem o R3. Então, quando eu somo V mais W, eu vou ter um conjunto dos vetores 1, 0 e 1, o segundo 0, 1 e 1, o terceiro 1, 1 e 0, e o quarto 0, 0 e 1. 4 vetores formam uma base? Então, eu quero saber se eles formam uma base do R3? Isso é uma pergunta, tá? A resposta é, matematicamente,
que um desses vetores aqui é LD, certo? Porque eu preciso verificar, como na teoria me diz, para formar uma base, que, primeiro, os vetores têm que ser LI e, segundo, que eles têm que gerar o R3. Então, vamos lá. Como X, Y e Z pertencem ao R3, então, eu quero saber se eles são LI. Como que eu faço para saber se eles são LI? Escalono. Primeiro, são LI? Essa é a primeira pergunta. Vou escalonar, então. Eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Tenho aí uma matriz. Então, agora, pegando esse aqui como pivô, 0 de baixo. Como que vai ficar lá? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1. O de baixo, só repito. Tá aqui na mão. Próximo. Agora, esse aqui é o meu pivô e esse aqui eu vou zerar. Isso? Então, eu tenho lá 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, menos 1, menos 1 é menos 2, repito, 0, 0, 1. Agora, eu estou vendo que a linha 4 é alfa vezes a linha 3. Então, quer dizer que essa linha 4 aqui é a do vetor LD, certo? Porque a hora que eu escalono de volta, levando em consideração esse pivô aqui, eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, menos 2, 0, 0 e 0. Certo? Então, quer dizer que o vetor, o último vetor, o vetor da quarta linha, é o vetor LD. Ou seja, ele é o vetor que é a interseção de V com W, do espaço de V com W. Ou seja, eu tenho nessa interseção um vetor, certo? Então, eu posso dizer que o subespaço V mais o subespaço W tem que formar o R3, certo? Então, quer dizer que a dimensão do R3 vai ser quem? Vai ser a dimensão de V mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção de V com W. Então, eu tenho lá que a dimensão do R3 vai ser a dimensão de V. Eu encontrei lá dois vetores. Mais a dimensão de W. Encontrei também, resgatei dois vetores. Menos a dimensão da interseção, que é um vetor. Um vetor. Ou seja, a dimensão do R3 é 2, 4, menos 1, 3. Pronto. A dimensão do R3 é igual a 3, certo? Então, eu tenho aí a soma de V mais W. Tranquilo até aí? Vamos continuando agora na nossa aula 14C, que a gente vai falar sobre mudança de base e mudança das coordenadas dessa base em relação a beta e beta-linha ou de beta-linha para beta. Um beijo a todos, obrigada!